A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nesse momento, como os irmãos que se colocam em pé, nós vamos louvar, exaltar ao único que é digno de toda honra, toda glória, o nosso Senhor, aquele que a verdade dele, a verdade, a palavra, vai sempre reinar. Então vamos juntos com força, com vigor, cantar e louvar o nome do nosso Deus. Nós vamos ler os últimos versículos, do 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36, que diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso em que nós estamos aqui reunidos para louvar e para agradecer o teu nome. Nesse momento nós queremos render a ti, entregar os nossos corações, entregar as nossas vidas e te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória. Só o Senhor é soberano para saber o que é melhor para as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que aonde quer que nós formos, nós possamos brilhar na tua luz, resplandecer a tua luz, Senhor. Nos use como instrumentos teus e receba o nosso louvor de todo o nosso coração. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Porque tem por Ele, para Ele são todas as coisas.
É uma satisfação para nós estarmos nesta noite louvando ao nosso Deus, cantando hinos de louvores, meditando na palavra de Deus. E nós queremos orar ao nosso Deus, elevar os nossos pensamentos àquele que é o nosso pastor, aquele que tem nos sustentado, tem nos dirigido a cada dia. Vamos orar. Pai de amor, eterno Deus, nós te louvamos, glorificamos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos dá, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada dia, pelas bênçãos, ó Pai, de gozar de paz na Tua presença. Queremos te pedir que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos cada um dos Teus servos, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, que o Senhor nos dê a paz e que a cada dia, ó Senhor, estejamos na Tua presença, estejamos a cada dia meditando na Tua palavra, e
que a cada dia estejamos encontrando a paz juntamente contigo, Pai. Nós oramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Irmãos, pela manhã nós fizemos a leitura de uma parte dos Salmos de número 119. E nessa parte que lemos, está nos versículos 97 ao 104 do Salmo 119. Mas eu quero ler especificamente agora os versículos 103 e 104, os quais nos faz meditar na palavra de Deus, que nos diz assim: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Estes salmos nos faz pensar sobre um salmo muito conhecido, que é o Salmos de número 23. Ele diz aqui: ó quão doces são as tuas palavras no meu paladar, ao meu paladar. E isto nos fez lembrar do salmista Davi, que nos Salmos de número 23, ele declara o seu relacionamento com Deus. Nós vamos ler estes salmos e logo mais estaremos meditando sobre ele. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Quando nós olhamos as palavras do salmista, nós vemos aqui uma confissão que ele estava fazendo do seu relacionamento com Deus. Davi, ele estava falando aquilo que ele tinha de conhecimento a respeito do Senhor. Ele falava a respeito da sua experiência com Deus. Ele confessava as promessas de Deus a seu respeito, não com um objetivo de fazer algo como que hoje é pregado, uma confissão positiva, mas esta atitude de Davi de dizer qual que era o relacionamento dele com Deus, de dizer da experiência dele com Deus, fazia com que ele pudesse ter esta experiência de declarar, como foi o Salmo 119, apesar que aquela não é uma passagem escrita por Davi, mas os Salmos de número 19, este sim é de Davi, e também tem algo bem semelhante, dizendo que a palavra de Deus é doce como o mel ao seu paladar, que ela é pura, que ela é preciosa para ele. E isto ele faz com a certeza de que Deus estava a cada dia, a cada momento ao seu lado. E ele faz isto como que uma declaração de fé, uma declaração de experiência, e a fé falada, a fé proclamada, portanto, ela é uma demonstração da grandiosidade desta fé. Descartes, por exemplo, ele estabeleceu que ele haveria de duvidar de todas as coisas para, a partir daí, construir o seu próprio entendimento. Mas quando nós cremos na palavra de Deus pela fé, nós não podemos querer desconstruir a palavra de Deus, mas
podemos também nos apropriar da experiência que outros tiveram para construir a nossa própria experiência. E, portanto, a fé, ela determina o modo como nós nos relacionamos com Deus, o modo como nós temos essa comunhão com Deus, e agora nós vamos então manifestar a nossa fé. Manifestar através da declaração, manifestar através da nossa boca, com a nossa palavra. A fé vai demonstrar então a segurança que temos diante de Deus, a segurança que nos é dada por Deus. É pela fé que nós vamos declarar e também expor aos outros a nossa nova vida com Cristo Jesus. E esta vida que é desenvolvida, que chamamos então de vida cristã, através da nossa boca, da nossa palavra, vai demonstrar também a maturidade que nós temos. Pela fé, nós podemos até mesmo receber os milagres vindo de Deus. Tiago, ele nos fala isso, que quem deseja sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante a uma onda que é agitada de um lado para o outro. Portanto, nós precisamos compreender esse relacionamento de Davi com Deus, para que possamos aplicar também às nossas vidas, para que possamos ver então a importância dessa fé declarada, dessa fé falada, dessa fé que demonstra a confiança e é dita para os outros. Ele dizia para si mesmo, mas também ele dizia para os outros, ele cantava isto em forma de louvor a Deus perante toda a nação de Israel. Portanto, a linguagem, ela pode expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também a nossa fé. E ela pode expressar isto de uma forma madura, de uma forma em que nós colocamos na nossa linguagem tudo aquilo que nos foi revelado a respeito de Deus. E isto vai mostrar então o que está no nosso coração, vai mostrar o que está na nossa mente. Romanos, no capítulo 10, versículo 10, lá nos diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. E com a boca, então, nós temos que falar a respeito de Deus. Por isso a importância, muitas vezes, de nós decorarmos trechos da palavra de Deus, para que possamos falar, para que possamos cantar, para que possamos, então, confessar aquilo que cremos. Porque essas palavras podem, então, confirmar a nossa fé, a fé humana, mas a fé que também é dada por Deus. Aquela mesma fé que os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E a mesma fé que muitos chegaram na presença de Cristo Jesus, e quando quando Jesus perguntava se eles criam, eles diziam: sim, eu creio. Em razão dessa fé no poder, a confiança que temos em Deus, nós devemos então confessar isto, devemos falar. E a palavra de Deus é a base dessa linguagem pela qual devemos confessar. O salmista, ele demonstra isso em todo o livro, na extensão de todo o livro, porque são poemas que foram cantados, são poemas que foram recitados a respeito de Deus, dizendo da sua fé, dizendo da sua experiência. Era uma manifestação diária, portanto, da confiança do salmista em Deus.
E queremos meditar então sobre estes Salmos de número 23. Esses Salmos que nós lemos, este que é o clássico dos Salmos, em quase que por unanimidade, eleito como sendo o Salmo mais conhecido, aquilo que é mais falado. Mas essa palavra tão conhecida, tão simples, ela pode encher os nossos corações a cada dia. Há dias em que nós desejamos comer um arroz branco com ovo, algo bem básico, e aquilo nos satisfaz e nos faz tão bem, e assim também é com a palavra de Deus. Ainda que seja algo tão conhecido, tão básico, ela pode encher os nossos corações. E o salmista, ele começa com uma declaração que demonstrava a sua experiência diária com Deus, porque ele foi um pastor de ovelhas. Um pastor em um lugar cheio de pastagens, em um lugar que não tem feras do campo. Isso é muito tranquilo, muito básico. Parece que o rebanho ele consegue sobreviver por si só. Basta deixar ele ali naquele pasto onde já tem pasto, tem água, tem segurança. Parece que é até desnecessário um pastor. Mas Davi estava falando da experiência de ser pastor em um lugar árido, um lugar seco, um lugar cheio de dificuldades, um lugar que às vezes era necessário andar 10, 15 quilômetros para chegar em um pasto. Mas ele não podia deixar o rebanho ali, porque vinham os lobos, vinham os leões, os ursos, e tentava então arrebatar, pegar ali uma ovelha para servir de alimento. Então ele tinha que voltar para o lugar de segurança. Era um lugar onde o sol era muito quente, e aonde tinha a pastagem nem sempre tinha a sombra. Então era necessário levar para um lugar que tivesse então a cobertura, para que ele pudesse fazer descansar o seu rebanho. E é esse tipo de pastoreio que faz com que Davi possa então declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo de um pastor que se dedica plenamente ao seu rebanho, mas ao mesmo tempo, como o hino que nós cantamos, nós devemos pensar também no pastoreio daquele que disse lá em João, no capítulo 10, no capítulo 13, a respeito de que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E devemos pensar então a respeito deste pastor, que até mesmo dá a sua vida e deu a sua vida por nós, que é Cristo Jesus. E vamos então meditar sobre estes salmos, pensando em quais circunstâncias que Jesus Cristo é o nosso pastor. Em quais circunstâncias que devemos confiar neste Jesus, que deu a sua vida por aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Primeiramente, logo neste primeiro versículo, nós vemos então que o salmista está dizendo: olha, quando tudo vai bem, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está indo tudo bem, o Senhor é o meu pastor. Há quem diga que em uma trincheira, todo soldado acredita em Deus. No meio da batalha, no meio da guerra, com a morte diante dos seus olhos, todos gritam a Deus pedindo livramento, pedindo socorro. Mas quando não está na trincheira, não está na batalha,
muitos se esquecem de Deus. Há muitos que não se lembram de Deus quando tudo vai bem na sua vida. Mas devemos nos lembrar de Deus a todo momento. Não é somente na aflição, não é somente no momento de angústia, não é somente quando a morte está diante de você que deve se lembrar de Deus. Mas deve pensar, se lembrar de Deus e declarar sua fé em Deus a todo momento, e sabendo que esteja em momentos tranquilos ou na adversidade, devemos então saber que tudo irá bem. Tudo será conforme a vontade de Deus. E Deus quer o melhor para nós. Nós devemos fazer essa confissão da nossa crença em Deus continuamente. Nós devemos fazer a confissão de que Deus haverá de prover as nossas necessidades a todo tempo, em todo momento, sabendo que Ele cuida de nós. E é então por essa linguagem de fé que nós devemos fazer com que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado pelo seu poder, pela sua soberania, pelo reconhecimento de que nós estamos debaixo do poder de Deus. Ele continua, versículo 2, diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus, Ele nos dá a nossa provisão material. Jesus, Ele, quando fala no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, Ele nos fala para que não andemos ansiosos pelo que haveremos de comer, pelo que haveremos de vestir, que nós somos mais preciosos, mais importantes para Deus do que as aves do céu, e no entanto Deus cuida de todas as aves dos céus. Ele manda que nós possamos olhar então para os lírios do campo que não tem nenhuma obra, e no entanto Deus o veste de tamanha majestade. E ele conclui então dizendo que, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês muitas vezes andam ansiosos buscando, tudo isso será acrescentado por Deus. Ele nos dará aquilo que nós necessitamos, e por isso Ele nos dá a provisão material, e devemos então ter a plena certeza de que não devemos nos desesperar, não devemos lamentar, mas devemos então esperar com paciência em Deus, confiante de que há um Deus que é o nosso pastor, há um Deus que nos guia, há um Deus que nos dá a provisão diária daquilo que nós necessitamos. Assim como Ele nos dá também a provisão diária das questões espirituais que nós necessitamos. Ele cuida também da nossa alma. Ele diz aqui que leva-me para junto das águas tranquilas ou das águas de descanso. Deus não nos conduz para algo tumultuado, turbulento, mas pelo contrário, Ele nos tira dessa situação. Ele nos dá forças para que nós possamos então vencer todas essas situações. Mas a condução final de Deus é para águas tranquilas. A condução final de Deus é para um lugar de descanso. Ele quer nos dar então a provisão material, mas também a provisão espiritual. E esta frase de Davi, ele nos faz entender então que Deus cuida de nós plenamente, tanto daquilo que é material, como daquilo que é espiritual, daquilo que nos traz paz. E Jesus disse então que Ele nos dá a paz, não a paz do mundo, mas a paz que é o Consolador, que é dada através do Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que nos fortalece. Quando Ele falava com a mulher samaritana,
Jesus dizia então para aquela mulher: aquele que beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, ou que haverá de jorrar eternamente. Cristo quer nos dar a paz plena, não apenas quanto às nossas necessidades, mas também quanto à nossa paz interior. E quando nós cremos nestas coisas, que o Senhor é o nosso pastor, que não faltará nada a nós, que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes e nos guia às águas tranquilas, dando-nos descanso. Ele mostra então que neste mundo que nós vivemos, este mundo conturbado, este mundo cheio de maldade, Ele nos conduz neste mundo em plena justiça social. Versículo 3, ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós enfrentamos desafios neste mundo, um mundo corrompido pelo pecado, um mundo cheio de maldade, um mundo que revela a cada dia as suas injustiças. Mas Deus quer nos conduzir pela justiça, pelo caminho da justiça, por amor do nome de Deus. Não somente a justiça divina, mas também na justiça entre os homens. E o salmista fala diversas vezes a respeito da justiça que Deus haverá de fazer diante dos seus inimigos. E neste mesmo Salmos ele vai falar um pouco mais à frente, quando ele diz que Deus prepara uma mesa perante os inimigos. Efésios no capítulo 6, Paulo nos ensina que não é contra a carne e o sangue que nós haveremos de lutar, mas sim contra principados, potestades, as forças espirituais da maldade. Mas o salmista também mostra o lado humano, material que nós vivemos. E no Salmo 56, versículo 9, ele nos diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então veja que, ainda que não seja das hostes espirituais da maldade, como Paulo está dizendo, mas que ainda que seja inimigos humanos, como Davi estava dizendo, mas que muitas vezes motivados, muitas vezes induzidos por Satanás para que possa se levantar contra os servos de Deus, Davi está dizendo: olha, o dia que eu invocar o Senhor, todos os meus inimigos se baterão em retirada, porque Ele é por mim, porque Ele é quem me conduz, é Ele quem me protege, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, porque Ele é aquele que se levanta para proteger os seus filhos. E por isso ele continua dizendo que Deus, Ele é o refúgio em tempo de perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, Paulo, continuando, diz ali os ensinamentos a respeito das lutas que nós temos, que não são contra a carne e o sangue, mas sim por questões espirituais, por questão do inimigo das nossas vidas, que é Satanás. No versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Davi está dizendo aqui que, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Porque ainda que ele não tivesse recebido os ensinamentos de Paulo a respeito da armadura do cristão, Davi, pela experiência que ele tinha com Deus, já havia recebido a revelação de que ele estava protegido por Deus. Porque ele desenvolvia essa proximidade, essa comunhão com Deus. E ele a cada dia podia experimentar estas coisas. E é por isso que Davi proclamou que não tinha medo dos perigos. Ele proclamou que para Golias, quando ele chegou para lutar contra Golias, que olha, você pode ser grande, mas meu Deus é maior. Meu Deus já me livrou e já me fez derrotar um urso e um leão, e eu vou fazer do mesmo jeito com você. Porque ele tinha fé e confiança que Deus haveria de conduzir em cada uma de suas lutas. Ele não via nenhuma presença especial de Deus, nenhuma manifestação especial de Deus para Davi. Nós não temos relato na Bíblia, assim como Deus se manifestou para Moisés. Somente já no final da vida de Davi é que nós temos esse relato que ele viu o anjo do Senhor que estava levando a morte para Israel. Mas isso já poderíamos dizer quase que no final da vida de Davi. Antes, quando ele vai enfrentar Golias, quando ele foge de Saul, quando ele sai nas lutas, até então nós não tivemos nenhum relato de uma manifestação especial de Deus a Davi. Não vemos nenhum relato de que Davi ouvia a voz de Deus enquanto ele estava conduzindo o seu rebanho, mas ele tinha plena certeza que Deus estava com ele. Ele tinha plena certeza que Deus o conduzia, porque ele observava o seu dia a dia, ele observava as experiências de cada dia, e ele sentia que ali havia livramento de Deus, e ele simplesmente cria nas promessas que Deus havia feito. Ele conhecia a palavra de Deus até aqueles dias escritas, e ele criou em cada uma das suas promessas. Isaías, já muito tempo depois, talvez em torno de 750 anos depois de Davi, Isaías traz uma palavra de Deus. Isaías sim recebe de Deus a sua palavra e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E essa é a promessa de Deus: não temas. Vamos caminhar a cada dia confiantes neste Deus que pode nos sustentar, deste Deus que é o nosso pastor, que nos faz repousar em pastos verdejantes, que nos conduz a águas tranquilas, a momentos de calmaria, que cuida das nossas necessidades espirituais, deste Deus que nos faz andar pelo vale da sombra da morte, confiantes que mal algum sofrerei. E o relacionamento de Davi com o seu Senhor, com o seu pastor, ele nos ensina então a conduzir esse nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de confiança, um relacionamento de experiências com Deus. E devemos olhar no nosso dia, a cada momento que passamos, nós devemos reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas. E portanto, Davi vem dizendo aqui, versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele estava falando da sua experiência com Deus, não de uma experiência real, mas daquilo que ele via no dia a dia. Como que ele podia se sentir perante os seus inimigos, e Davi tinha inimigos que queriam a sua morte. Davi tinha inimigos que o perseguia a cada dia, mas ele nos fala daquilo que ele, do modo como ele se conduziu a cada dia, e com experiências diversas, através da palavra de Deus, que conduziu Davi a tomar decisões, não segundo o seu ímpeto, não segundo a sua sabedoria própria, mas segundo a palavra de Deus. E é por isso que ele diz aqui que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor servia para também disciplinar o rebanho, para conduzir também com amor, para tirar uma ovelha que estava se aproximando de um precipício, para indicar a ela por onde deveria. E ele diz então que, olha, é a vara de Deus, é o cajado de Deus que me consola, é Ele que me conduz para essa experiência final agora que ele vai demonstrar, de um Deus, como que um Deus, agora não como pastor, mas como um anfitrião, alguém que podia então amparar plenamente aquele que estava sendo recebido na sua casa. E Davi, portanto, quando ele faz esta referência da disciplina, do ensinamento, ele mostra que ele estava então habilitado agora de estar na presença de Deus, na casa de Deus, para um banquete, porque ele estava debaixo da liderança de Deus, e debaixo da liderança de Deus ele podia ser recebido então por este Deus que prepara uma mesa na presença dos inimigos. Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele nos guia. Pelo poder do Espírito Santo, Ele nos convence dos nossos erros. Pelo poder do Espírito Santo, Ele nos faz entender a sua palavra. E o filho de Davi, que foi Salomão, lá no capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confie nas coisas que você está entendendo com a mente humana. Reconhece, porém, todos os caminhos do Senhor, e Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai fazer com que você possa andar segundo a sua vontade. Portanto, nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele nos conduz em todas as circunstâncias, ainda que seja no vale da sombra da morte, né? E essas circunstâncias de andar pelo vale da sombra da morte, não é apenas quando seguimos ou quando acontece conosco um perigo de morte, quando nós vemos a nossa vida correndo grande perigo, que podemos perdê-la a qualquer momento. Não, quando nós perdemos também a nossa paz, quando os nossos inimigos são as dúvidas que nós temos, quando os nossos inimigos são as frustrações que nós vivemos, o fracasso, quando parece que as nossas forças não são suficientes para resolver os nossos problemas, quando parece que há aqueles que têm o propósito de querer nos destruir também,
ainda que destruir, sem ser a destruição das nossas vidas, mas a destruição da nossa carreira, a destruição da nossa moral. Nós devemos saber que o Senhor é quem nos conduz, que Ele está preparando toda a provisão para nós. E por isso que esses versículos 5 e 6 agora demonstram um Deus anfitrião, um Deus que recebe Davi na sua própria casa. Agora imagina, ele faz uma figura aqui como se Deus fosse o grande rei que prepara um banquete, chama várias pessoas, dentre elas está Davi, mas também vários dos seus inimigos. Mas os seus inimigos agora não podem fazer nada contra Davi, porque ele está na presença do grande rei. E Deus então honra a Davi. Ele diz: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Há felicidade plena quando então ele demonstra que os inimigos de Davi não poderiam fazer nada contra ele, porque ele estava protegido pelo rei. Mas ao mesmo tempo também Deus o honra, e Deus faz uma distinção especial com ele, derramando o óleo sobre a sua cabeça, que era um símbolo então daqueles que queriam honrar as pessoas, assim como o rei era honrado sendo ungido com óleo derramado sobre a cabeça, assim como os sacerdotes eram ungidos tendo o óleo derramado sobre a sua cabeça. Ele diz: olha, isso me faz transbordar de alegria. O símbolo aqui do cálice, o cálice que transborda, era transbordando então de alegria. E Deus então suscita paz entre aqueles que queriam perseguir Davi, dizendo: olha, este é o meu ungido, este é o meu protegido, eu os chamo aqui para este banquete e vocês não podem tocar nele. Era essa figura que Davi estava falando, representando aqui a forma como ele se sentia com a proteção de Deus. E Deus então, com aquela demonstração de que Davi era o filho de Deus, o filho protegido, o amado, ele conclui então o versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele diz: olha, certamente que se eu tenho um Deus que é o meu pastor, um Deus que me disciplina, que cuida, que me orienta, me guia, um Deus que me faz ser suprido de todas as coisas materiais e espirituais, um Deus que me conduz mesmo na presença dos inimigos, um Deus que me protege em todos os lugares, mesmo nos lugares em que eu me sinta como que à beira da morte, um Deus que me unge com óleo. Então, este Deus certamente me guiará por toda a minha vida com bondade e misericórdia, e por isso eu não quero me afastar da casa do meu Deus. E quando Davi diz isso, ele coloca todas as coisas que acontecem na sua vida pela graça e benevolência de Deus, e ele não diz: eu venci os meus inimigos, eu conquistei, eu fiz, eu posso, mas ele diz: Deus me deu, Deus me abençoou, Deus foi bondoso para comigo, Deus foi misericordioso para comigo. E é exatamente por isso que Davi testemunha de todas as bênçãos que ele recebe de Deus. E é por isso que ele diz que o meu cálice transborda, a minha alegria é plena
é completa. E ele diz então que, em outros salmos, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele diz: tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos. E ele diz então que haverá de dizer na presença de toda a congregação todos os feitos de Deus na sua vida. Então, Davi, ele confiava plenamente nas bênçãos, nas promessas que foram feitas ainda a Abraão, quando lá em Gênesis capítulo 12, ele diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E por abençoar as outras pessoas que estavam juntos de Davi, através então da bênção dada a Abraão, sendo ele descendente, aquele que estava cumprindo o propósito de Deus de ser uma bênção às outras pessoas, ele estava fazendo isso através da proclamação da sua fé, para que outros também pudessem crer. E por isso que Deus deu oportunidade para Davi, para testemunhar até mesmo perante os seus inimigos. Quando ele vai enfrentar Golias, lá em 1 Samuel 17, 45, ele diz então que Davi dizendo para aquele povo: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará nas nossas mãos. Ele sabia então que era Deus que estava conduzindo, e ele podia testemunhar, e era por isso que ele cria que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E é por isso que ele dizia também que haveria de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Nós devemos pensar nesta fé prática de Davi, nesta fé de testemunho da palavra, nesta fé de confissão do que Deus fazia na sua vida e do que ele haveria de fazer por toda a sua vida. E que nós possamos então ter essa palavra sempre presente nos nossos corações. Quando nós pensarmos: o Senhor é o meu pastor, algo que está tão presente nas nossas mentes, porque é um salmo tão conhecido, que nós possamos pensar: o Senhor é o meu pastor, é o tempo todo. O Senhor é o meu pastor em todas as áreas da minha vida. O Senhor é aquele que me supre plenamente. Que Deus possa nos abençoar, dando sempre esta confiança que tinha também na mente de Davi, e dando sempre a oportunidade também de poder testemunhar a respeito deste Deus. Deus possa nos abençoar. Vamos orar neste momento. Pai de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua bondade para conosco. Nossa vida, ó Deus, tem sido guiada por ti. E por isso nós te pedimos que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos dar a plena confiança e que possamos entregar toda a nossa vida, todas as decisões que haveremos de tomar nas tuas mãos. Que os princípios da tua palavra possam nos guiar e que cada decisão seja tomada conforme os teus ensinamentos. E que jamais, ó Pai, falte qualquer coisa nas nossas vidas, porque o Senhor nos supre plenamente. Sabemos que a bondade e a misericórdia haverá de nos seguir todos os dias das nossas vidas, e que possamos ter o pleno compromisso de jamais nos afastar da tua presença, que possamos estar habitando na tua casa para todo sempre.
É a nossa oração. Amém.